Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão animados, ansiosos? Para quem não me conhece, eu sou a professora Bruna, dou aula de confeitaria. Sejam bem-vindos a mais uma atividade da Semana de Boas-Vindas. Falar do Diego é fácil, né? Ele tem muitos predicados que a gente pode utilizar. Então, eu queria apresentar para vocês o Diego Lozano, uma referência para nós, né, da confeitaria. Já trabalhou com grandes marcas de chocolate no mundo. É uma referência em termos de ensino também. Ele tem uma escola, né? E hoje ele está à frente do Levena, em São Paulo. Então, prestem atenção, vamos engajar, vamos perguntar, que é uma oportunidade ímpar, principalmente para quem gosta da área da confeitaria. Tá bom? Diego, por favor. Um, dois, pronto. Eu vou até sentar agora. Vou tentar ficar sentado, eu tenho problema com isso. Bom, pessoal, então, primeiramente, bom dia. É um prazer enorme estar aqui. Já tenho uma história aí com o Senac de longa data, né? Já faz alguns anos que eu venho, vez ou outra, fazer algumas coisas. E dessa vez aqui, achei legal fazer uma pequena palestra e contar um pouquinho da minha vida, saber um pouquinho da trajetória, né? Hoje em dia a gente vive muito no social, e a gente vive o que a gente vê, e a gente esquece que as pessoas têm um background, têm uma história por trás, e como é que elas fizeram para chegar ali, né? Então, explicar para vocês um pouquinho aí esses meus 26 anos de carreira. São 26 anos fazendo confeitaria, né? E aproveitando aqui, eu sou um apaixonado por confeitaria, tá? Apaixonado ao extremo, assim. Eu vivo isso, é a minha vida, eu sou grato por isso e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Daqui, só para entender, dos poucos mínimos que gostam de confeitaria, para levantar a mão, só para eu entender, pequeno percentual, tá ótimo. É sempre assim, né? Uma grande minoria. Confeitaria é uma área diferenciada, né? Ela é uma área bastante técnica, que envolve muita parte artesanal, assim. Então, diferentemente da cozinha, né? A gente sabe que a cozinha é um pouquinho mais livre. E aí é onde que a gente diferencia aí cozinheiro de confeiteiro. Tem muito cozinheiro querendo fazer confeitaria, tem pouco confeiteiro querendo fazer cozinha. Bom, só para que vocês entendam, eu não sei se vão conseguir ver aqui todas as imagens, tá? Eu trouxe aqui tem um pouquinho aí de algumas imagens que eu vou colocando, mas acho que pode passar, já dar uma apertadinha aí só para a gente começar. Só para entender um pouquinho eu vou contar aqui como é que eu comecei. Eu comecei por acaso, tá? Então ninguém da minha família é cozinheiro, confeiteiro, qualquer coisa. E imagino que talvez como a história de alguns, eu jamais imaginei, eu sabia o que eu iria fazer da minha vida, né? E com 13 anos, meus pais se separaram. Até meus 13 anos eu tinha uma vida muito boa, não tinha nada a reclamar, muito luxo, muita coisa legal. Meus pais se separaram, meu pai foi embora, então foi uma separação um pouco complicada. Meu pai, na época, não aceitou bem, decidiu ir embora e foi embora de fato. Embora a ponto da gente nunca mais ter tido contato com ele desde aquela época. E aí ficou eu, minha mãe e meu irmão. Minha mãe, na época, teve que começar a trabalhar muito, né? Então, ela não trabalhava, era uma dona de casa, foi dar aula no estado, foi dar aula de português, depois foi dar aula de inglês, e assim foi por um tempo. Então, ela saía de casa às 5 da manhã, voltava às 9 da noite, 11 da noite, e nessa época eu tinha lá meus 11, meu irmão, o Pablo, era um pouquinho mais novo, e acabou que ficou um pouco dessa responsabilidade de cuidar da casa para mim, né? Então, a princípio eu cuidava da casa, cuido da casa muito bem até hoje, por sinal. E aí, com o passar do tempo, ela falou: olha, Diego, eu não consigo voltar para fazer almoço, não consigo toda hora estar fazendo comida para vocês, vou ensinar você a fazer o básico, arroz com feijão. Ensinou. Na época a gente vivia basicamente de cesta básica mesmo, né? Então a gente mudou literalmente do vinho para a água, assim, tá? Então foi uma mudança brutal em termos de vida, assim. E comecei a cozinhar, gostei, e eu tinha, né? Então comecei a fazer arroz, feijão, as coisinhas, eu queria fazer uma coisa diferente com o que tinha na cesta básica, e assim foi.
morria de vontade de comer aquelas tortinhas de morango de padaria. Era meu sonho, assim, quase que diário. Passava em frente à padaria, olhava, mas não tinha grana para comprar. E aí um dia eu falei, bom, já estou aqui, eu vou tentar fazer esse raio dessa tortinha. Tentei fazer, comprei um monte de livretinho de banca de jornal, Ana Maria Braga e etc. E todos que eu fiz, nenhum dava um resultado bacana. Parecia uma tortinha, mas o sabor não era igual ao da padaria. Mas eu gostei da confeitaria, comecei a fazer, e aí um belo dia, como uma forma de homenagear minha mãe, né, por tudo que ela vinha fazendo por nós, eu decidi fazer um bolo que ela amava, que minha avó costumava fazer, minha avó já estava bem velhinha nessa época, e esse bolo chama bolo peteleco, né? Então um bolo básico, tradicional. Fiz o bolo, peguei a receitinha da minha avó, escrita à mão, fiz o bolo, segui a risca, coloquei o bolo para assar, o bolo assou, ficou bonito, tirei do forno, quente ainda, deu aquela vontade de comer o bolo, falei, vou provar um pedacinho. Do que eu provei o bolo estava assim, era puro sal. E aí fiquei tentando lembrar, falei, o bolo da minha avó não tinha sal, assim, o bolo da minha avó era docinho, né? E não entendi o porquê. Fui rever a receita, na receita pedi uma xícara de açúcar e uma colher de sal. Coloquei uma xícara de sal e uma colher de açúcar. E aí entrei em pânico naquela hora, porque a gente não tinha muito ingrediente. Falei, minha mãe vai chegar, vai ver isso aqui, vai ficar brava, vou ter que jogar fora. Falei, vou tentar resolver. Peguei a calda de chocolate aqui em cima, falei, vou dobrar de açúcar nessa calda, vou jogar por cima, vai ficar ótimo. Nada disso, ficou mais salgada ainda o bolo. Aí tive que jogar fora, fiz outro, deu certo. Só que isso meio que mexeu com a minha cabeça, porque eu vi que a confeitaria ela era metódica, e eu sempre fui metódico. Então, não dava para fazer no feeling ali, e gostei. E aí eu comecei a me dedicar à confeitaria, vi que era legal, que tinha um processo e tudo mais, e assim foi. Um determinado momento da minha vida, quando eu estava com os 13 para os 14 anos, minha mãe achou um curso no Senai, lá de São Paulo, e ela falou, filho, eu tenho um curso de confeitaria, você quer fazer? É super bacana. E aí fomos até o Senai de São Paulo, o Senai da Barra Funda, que é um aquário. Cheguei lá, olhei todas as cozinhas e fiquei encantado com aquilo. Falei, nossa, aqui é o lugar que eu quero estar. E eles tinham um curso de confeitaria e panificação que durava 1 mês cada curso. Fiquei ali alucinado, né? Sentamos, a mulher falou, vocês querem fazer a matrícula? Sim. Preenchemos tudo, aí a mulher falou assim na época, são R$900. Aí minha mãe travou, aí começou a chorar. E eu estava muito empolgado, muito, porque eu estava louco para começar aquilo. Começou a chorar, e a mulher olhou para ela, aí ela meio que assim, pegou na minha mão, foi levantando, e no que ela estava para levantar, do nada, desceu o diretor da escola na época, viu minha mãe chorando, não entendeu por que ela estava chorando ali na entrada, e falou, o que houve? Ela veio com o filho, queria fazer o curso, mas aparentemente tem um problema aí. Aí ele ficou olhando, isso me arrepia até hoje. Aí ele falou, vem cá. Aí chamou a gente, levou até a sala dele. Ele falou, não sei porquê, não me perguntem, mas eu vou dar o curso para você. E aí a gente chorou. Aí todo mundo chorou, mas dessa vez chorou de felicidade, obviamente, né? Era mais tristeza. E ganhei o curso e acabou que, fui fazer o curso de confeitaria e panificação. E acabei me tornando o melhor aluno, porque eu estava desesperado para aprender a fazer aquilo. Então eu chegava cedo, ficava aula o tempo todo, terminava a aula, acompanhava, ajudava a limpar, né? E eu sempre fui baixinho, então eu chamava atenção, porque ser muito pequenininho no espaço ali, então na época era bem pequenininho, cozinhando os negócios, o pessoal virei o chaveirinho do negócio lá. E pelo fato de estar participando muito, eu tinha contato com muita gente, né? Então eu estava sempre, realmente, eu fiquei muito querido na escola, o pessoal me conhecia, eu comecei a ver, e eu entrei no mundo da confeitaria de fato através do que eu vivi ali no Senai, e principalmente através da biblioteca deles. Eles tinham uma biblioteca incrível, cheia de livros que na época estavam lá escondidos, livros todos de fora, que quando eu comecei a abrir aquele livro, eu olhava aquilo e falava, caraca, por que não tem nada disso daqui em nenhuma confeitaria? O que acontece? E aí eu fiquei alucinado por aquilo. Eu pegava aqueles livros, levava para casa e devorava os livros e tentava fazer. Enfim, foi assim por muito tempo. Através do Senai eu consegui emprego, então eu consegui um emprego, fui trabalhar, foi um processo legal. E também através do Senai, eles abriram um curso na época, logo depois de um tempo,
em processamento de alimentos, que era um curso aí com uma base de química tal, e tudo mais. Fiz o curso, foi super legal. Então eu tive um contato com o Senai aí ao longo de uns 4 anos, mais ou menos. E o Senai sempre me abriu portas, né? Então, através do Senai eu consegui aí uns 3 empregos ao longo do tempo que eu tive com eles. E o último foi, logo quando eu já estava aí beirando meus 18 para 19 anos, um trabalho numa indústria de chocolate. Então, até lá eu não gostava, assim, não era um apaixonado por chocolate. Eu via nos livros que tudo que o pessoal fazia tinha muito chocolate, mas não tinha muita gente trabalhando. E aí foi o primeiro emprego assim mais bacana que eu consegui, que foi numa indústria chamada Harold, né? Para quem de repente trabalha com confeitaria deve conhecer. E eu entrei nessa empresa sem muita expectativa, né? Você vai ser um técnico de alimentos, você vai desenvolver receitas, você tem um conhecimento de processamento técnico, enfim, é isso. Acabou que eu entrei lá, sempre falei bem, sempre fui desenrolado, e eles falaram: você tem interesse de dar aula? Eu falei: sim. E aí acabei virando um professor deles. Então, foi lá que eu tive o meu início, né, em dar aula, assim. Então, eu comecei a dar aula em São Paulo, viajar, e até entrar na Harold, meu sonho de vida era viajar, conhecer outros lugares, né? Ou viajar de avião, que era um sonho, assim, inimaginável para mim. E, por incrível que pareça, eu fiquei na Harold 3 anos e eu não parei sequer uma semana em São Paulo, quando começou de fato. Eu viajei o Brasil inteiro, de cabo a rabo, e alguns outros países da América. E assim começou minha vida de turista, dando aula, literalmente, né? Então, a Harold foi aí um divisor de águas muito legal para mim, que me colocou em contato com o mundo de chocolates. E aí, obviamente, que eu comecei a desenvolver outras habilidades. Então, eu estava numa empresa legal, com pessoas legais, tendo acesso a muita coisa. Quando eu entrei na Harold, eu decidi participar de umas competições. Se quiser passar um pouquinho só para... Aí. Eu decidi participar de algumas competições que existe ainda uma revista chamada Padaria 2000. E na época a revista ela era a mais conhecida que tinha, e eles tinham um campeonato para técnicos em alimentação. E eu decidi participar desse campeonato em 2005, né? Já são quase 20 anos. Eu decidi participar do campeonato. Então, basicamente, assim, você mandava uma receita, eles selecionavam a melhor receita, você ia para lá, fazia tudo ao vivo e ganhava. E nessa primeira vez que eu participei, eu fiquei em 3º colocado. Bacana, foi legal, né? Uma exposição e tudo mais. E aí decidi participar novamente em 2007, que foi quando eu ganhei meu primeiro campeonato. E isso me colocou em ascensão, assim. Então, fiquei em contato com o pessoal da revista meio que me adotou, porque eu fazia coisas diferentes. Quando eu cheguei na revista, e basicamente assim, meu sonho era fazer faculdade. Só que eu não tinha grana para fazer faculdade. E na época, lá atrás, o primeiro curso de gastronomia foi do Senac, né? Então, e era um curso quase que inacessível aí, né, em termos de valor e tudo mais. Então eu fiquei muito tempo com isso, sabe? Putz, eu não vou fazer faculdade, não vou ser ninguém, vai ser difícil e tudo mais. Então, eu não fiz faculdade, eu não tenho referência. E o que eu comecei a fazer? Com medo, né, para tentar me diferenciar das pessoas, eu falei: olha, se eu fizer o que todo mundo conhece, se eu fizer as receitas básicas, eu vou ser julgado, porque eu não tenho a formação de base. Então eu vou começar a criar coisas malucas. Eu vou sair da casinha e vou criar combinações de receitas, apresentações diferenciadas. E foi aí que eu consegui me colocar no mercado, porque eu estava fazendo coisa muito louca para a época. A gente está falando de 2005, 2007, faz um tempo, que a gente não tinha rede social forte, nada disso. Pra vocês terem noção, na época eu usava Hora Pronobis para fazer um entremê, de nível de loucura. Então, foi onde que eu me destaquei, porque eu apresentava um produto com para a época, um visual bonito, combinações de sabores malucos, e assim que eu comecei a me colocar no mercado. Então, eu virei o cara que fazia as coisas diferentes. E foi daí que eu ganhei a primeira competição, que foi uma sobremesa meio malucona para a época, em termos de design e tudo mais. Ainda na Harold, teve uma seletiva para uma competição chamada World Chocolate Masters. Alguém já ouviu falar dessa competição, por acaso, ou não? Levanta a mão, só para entender. Ok.
Assim, essa competição, ela está no mesmo patamar que uma Fórmula 1, que uma Copa do Mundo de futebol. É a principal competição para confeiteiros e chocolateiros do mundo. Ela tinha iniciado em 2005 e, por sinal, porventura, assim, por acaso, caiu um DVD da competição de 2005 na minha mão, me deram. E quando eu assisti aquilo lá, eu fiquei alucinado. Eu falei, caraca, meu, olha o que os caras fazem. É surreal. Eu juro por Deus, eu assistia esse DVD todo dia que eu chegava em casa. Eu sabia passo a passo do DVD, a música, era um negócio surreal, assim. E eu falei, um dia eu quero participar desse negócio. E, por acaso, veio a possibilidade de participar em 2007, quando teve a primeira seletiva aqui no Brasil. Então, basicamente, eles fazem seletivas em 19, 21 países, mais ou menos. São os competidores dos países vão lá, quem ganha vai representar o país na Copa do Mundo, na França. Essa foi a primeira vez no Brasil. Na época, os melhores confeiteiros que tinham, que não era incluso eu, tá? Confeiteiros bons que estavam no mercado há muito tempo. Então, Renato Araciro, Anor Porto, Rafael Barros, o pessoal que estava estourado na época. E eu fui lá competir. E foi uma coisa muito louca, porque não tinha noção, não tinha nada. Eu lembro que eu cheguei na competição, eu e meu irmão, com um monte de tapuerzinha da minha mãe, cor-de-rosa, eu peguei tudo da minha casa. Eu treinei na minha casa, peguei as tapuer da minha mãe, os bolzinhos dela, os negocinhos dela. Cheguei na competição, eu e meu irmão, arrumamos o nosso stand, e quando a gente terminou de arrumar, começou a chegar o pessoal, aí um trabalhava no Emiliano, outro trabalhava não sei aonde, chegou umas equipes com furgãozinho, com caixinha branca. Eu falei, Pablo, a gente vai passar vexame aqui, velho. E aí, moral da história, durante a competição, são 8 horas, você tem que fazer entremê, tem que fazer escultura em chocolate, bombom, sobremesa empratada, tudo com o seu tempo, cronometradinho, quantidades, é uma loucura. E, ao final, eu ganhei. Né? Então, foi um negócio assim, totalmente underdog, assim, sabe, inesperado, que eu ganhei a competição e tive a possibilidade de ir para a França. E aí, obviamente, que eu treinei muito para poder participar, né, dessa suposta competição em casa, na casa da minha mãe. Eu falo disso para minha mãe, ela tem tremedeira até hoje, porque era um caos. Eu treinava na cozinha dela, era uma sujeira que só. E fui a Paris. Quando eu cheguei em Paris, imaginando, eu levei 2 malas de 32 quilos, cheio de coisas, de materiais de confeitaria. Cheguei em Paris que eu achei que eu estava arrasando. E na época eu tinha direito a levar uma pessoa e eu levei minha namorada, que eu achei que eu tinha que levar ela. Não sei porquê até hoje. Levei a namorada e ela foi da minha assistente. Enfim, no que eu cheguei na competição, 2 malas, falei, cara, estou muito bom, a gente está muito preparado, vamos dar show nessa competição. Chegou lá, o stand gigantesco, uma foto minha de, sei lá, 4 metros, um negócio surreal, assim, uma estrutura violenta. Comecei a montar meu stand e me achando muito, muito organizado. Começou a chegar os outros países, o pessoal desembarcando de caminhão. As equipes tinham 30, 35, 50 pessoas. Os caras montando cozinha e eu com 2 malicas. E a minha namorada olhando e batendo palma assim. Moral da história, a competição aconteceu, entreguei as coisas. Foi um estresse do caramba, vomitei 2 vezes no meio da competição, de nervoso. E fiquei em último. Então, assim, foi uma experiência fora do comum, mas eu entendi o que era aquilo. Foi a primeira vez que eu tive contato e entendi. Falei, cara, olha o tamanho desse negócio, olha a seriedade disso aqui, e algum dia eu quero voltar aqui, eu quero ser foda, quero mostrar que o brasileiro que tem capacidade. Voltei pro Brasil totalmente com a cabeça. Foi um turning point mesmo, minha cabeça mudou muito. Quando eu cheguei no Brasil, eu recebi a ligação de um cara que eu não fazia nem ideia, nunca tinha ouvido falar na minha vida. O cara me ligou e falou, opa, Diego, tudo bem? Aqui é Alex Atala, eu tenho um restaurante e eu estou procurando um chefe de confeitaria. Te interessa? Aí eu falei, cara, não sei quem que é esse Zé Ruela. Eu falei, tá bom, sei lá, beleza, tudo bem. A gente marca. E aí eu não fazia parte do mundo de restaurantes, né? Eu fazia parte da indústria. E aí quando eu cheguei lá no Dom, eu lembro que na hora que eu vi aquela porta gigantesca, eu falei, caraca, eu acho que esse cara é alguma coisa, né?
E aí, moral da história, acabei obviamente aceitando, virei chefe de confeitaria do Dom, que foi na época que o Dom, acho que estava na sua melhor fase, né? Então, que estava lá, então acho que ele ficou, na minha época, acho que a gente ficou em terceiro ou quinto melhor do mundo, alguma coisa assim, lá no 50 Best. Fiquei no Dom por um tempo, e aí eu sempre tive dentro de mim uma dificuldade de trabalhar para os outros, eu não entendia muito bem o porquê. Eu tinha muita ideia, eu queria mudar, eu queria fazer as coisas, eu tomava frente, era um negócio assim que eu batia de frente com todo mundo. E me custou um tempo para entender que era melhor eu empreender, que era melhor eu fazer a minha vida. Saí do Dom e aí foi quando eu comecei a empreender, comecei a fazer as minhas coisas. E aí, obviamente, né, surgiram outras competições. Então, em 2008 eu ganhei de novo a competição da revista Padaria 2000. Em 2019, 2010 eu participei de uma competição de escultura em chocolate, ganhei de novo. E aí fui acumulando prêmios. Toda a competição que tinha, eu participava. E competição, não sei se alguém já participou de qualquer competição que seja, em qualquer área, é um momento que você se coloca à prova. Né? Então você leva o seu limite assim ao máximo. Então é muito importante para quem gosta do estresse, dessa aprovação, da adrenalina e de tudo mais. Uma competição é o que há de melhor. É onde a gente realmente se coloca em prova ao limite. E aí foi acontecendo, né? Então eu saí do Dom, montei uma loja de chocolate na época, chamava Galeria Chocolate. Também com os bombons muito malucos para a época. Tinha bombom de azeite, bombom de aceto balsâmico, bombom de alho, bombom de cebola. Uma proposta até um pouco ousada para os dias de hoje. Assim. Eu confesso que a gente sofreu muito. Tá? Não foi fácil, não. Não foi assim de abrir e a galera falar, deixa eu comer um bombom de cebola hoje, que delícia. Não era assim. Né? Eu tive que ir me adequando ao tempo. Porque o que acontece? Eu tinha muita referência do que acontecia lá fora. E lá fora era muito comum essas coisas. Você abria as revistas, tinha bombom de alho, bombom de cebola, bombom de não sei o quê, bombom de tudo que você imagina. E aí, tentando colocar aqui, as coisas não pegavam tão bem. Bom, assim foi com a loja. Fiquei com ela por um tempo, participei de muita coisa e tal. E aí, um dia eu encerrei a loja. Meio que decidi tirar um ano aí para descansar. Né? Então, ao longo desse tempo todo, eu sempre dando aula, né? Quando eu montei essa Galeria Chocolate, eu tinha um espaço para cursos dentro dela. Eu trabalhei muito tempo com consultoria, sempre viajando muito e tudo mais. Vendi, né? Saí fora dela, fiquei um ano meio sabático e nesse meio tempo aí também eu recebi o convite para fazer parte de um programa de TV, que eu não sei, imagino que não deve ter ninguém aqui dessa época, mas chamava bem simples, era na Fox. E foi um canal que explodiu, assim, que era muito legal. Tinha Homens Gourmet, tinha a Palmeirinha, tinha o nosso programa. E era um canal que explodia, assim. A gente era muito legal. E foi lá que saíram várias pessoas que estão famosas hoje, como, por exemplo, Lucas Corazza, que imagino que alguns já devem ter ouvido falar, que era meu parceiro de programa na época. Então, a gente teve aí por 4 anos esse programa na Fox, foi bem legal, e foi onde me colocou na mídia, foi onde que eu fiquei literalmente famoso para muita gente. Bom, meu sonho era montar uma escola, eu sempre quis fazer isso, né? Eu queria passar as informações, porque eu não me contentava em ver a forma como a confeitaria caminhava no Brasil, como as pessoas viam a confeitaria e principalmente como muito restaurante tratava a confeitaria. E foi aí que em 2012, foi isso, 2012, que em 2012, do nada, eu decidi montar a escola de confeitaria. E é uma história muito doida, porque eu tinha tirado um ano sabático, moleque, gastei toda a minha grana com tudo que eu podia fazer, inimaginável. Então eu estava lascado, literalmente. Tinha acabado de pegar um empréstimo no banco, na época de 50 mil reais para quitar minhas dívidas, tudo que eu tinha gastado a mais do que eu tinha, obviamente. E eu estava dirigindo meu carro, passei em frente a um imóvel e vi um imóvel, eu falei, caraca, dá uma escola aí. Do nada, assim. Aí dei a volta, parei de novo, fiquei olhando, casa tudo zoada, eu falei, aqui eu acho que daria para montar uma escola de confeitaria. E aí, por acaso, a imobiliária era do outro lado da rua, fui conversar, o cara falou, quer fazer o seguinte, a casa está parada faz muito tempo, vou chamar a proprietária do imóvel, você conversa com ela, de repente já negocia, já que você está tão interessado, e fecha. Na hora que veio, era uma senhorinha, veio com a sua bengalinha, ela olhou para mim e começou a chorar. Eu falei, lascou, ela já não gosta de cara tatuado, deve estar com medo de mim, alguma coisa.
E aí, moral da história, ela assistia meu programa na Fox todo santo dia. Então ela era muito fã, a tiazinha, muito, muito. E chorou de estar feliz que está comigo ali. E aí, entre choros e tudo mais, ela falou assim, para mim vai ser um prazer de se alugar aqui, eu faço o que puder. E aí negociei com ela, aluguei e decidi montar a escola de confeitaria sem noção nenhuma e principalmente sem grana nenhuma. Nenhuma, R$0. Negativo, na verdade. E foi muito louco. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, quando a gente quer muito uma coisa, e eu tenho certeza que todo mundo já quis muito uma coisa aqui na vida, a gente põe na cabeça esse negócio e ninguém tira, né? A gente pensa naquilo, vai dormir pensando, acorda pensando. Então, se você deseja muito, você coloca na tua cabeça e você alcança. Então, a gente é o que a gente pensa, literalmente, né? E eu coloquei na minha cabeça que ia montar a escola a todo custo. E as coisas aconteceram. Então foi surgindo trabalho, foi fazendo as coisas e tal. Então as coisas realmente foram acontecendo a ponto de eu ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Foi um ano de obra, eu montei a escola de confeitaria. Quando eu montei a escola de confeitaria, a gente não tinha ainda tão forte isso. Confeitaria nunca foi querida, e ainda não é. Né? Se vocês verem a quantidade de pessoas que levantam a mão aqui, é uma minoria. E quando eu montei a escola de confeitaria, sem noção nenhuma de como teria que fazer a gestão de uma escola, como é que ia ser e tudo mais. E, bom, as coisas caminharam a ponto de se tornar uma referência muito legal. Então a escola explodiu. E aí a gente começou a fazer muito aluno, muita formação, muita coisa, né? E aí, óbvio, trabalhando focado na escola, né? Na época a gente já tinha aí redes sociais mais ativas e tudo mais, as coisas foram acontecendo. Tanto que em 2014 teve novamente aí uma seletiva desse World Chocolate Masters. Eu decidi participar novamente, ganhei novamente no Brasil como melhor chocolateiro. E nessa época eu já tinha uma condição muito legal, uma condição financeira melhor, já tinha equipe. E aí eu falei para todo mundo, falei, gente, nós vamos fazer o melhor, custe o que custar. E aí basicamente foi isso, eu ganhei a seletiva aqui no Brasil. Peguei uma parte da minha equipe, foram 15 pessoas que eu peguei, e nós nos trancamos literalmente durante 8 meses treinando para a competição em Paris. Então, toda semana eu fazia um simulado da competição, de cabo a rabo, tudo. E tudo eu decidi fazer sozinho, eu bancando, eu investindo, tudo certinho. Um mês antes, nós fomos todos para Paris, eu e mais as 15 pessoas, paguei para todo mundo, ficamos em Paris um mês antes da competição, nos organizamos para lá, fizemos tudo como manda o figurino. E nessa época eu já estava legal nas redes sociais, já estavam as coisas acontecendo, então a gente estava muito bem cotado para essa competição, com muita chance de estar no pódio ali entre os 3 primeiros. Eu acho que dá até... Passa um pouquinho, só para chegar na imagem da... Daqui a pouquinho volta aí. Vai passando, passa. Aí, boa. E aí, a gente estava muito bem cotado aí para essa competição, para ficar entre os primeiros lugares, né? E, bom, chegou na competição, ela é muito pesada, pessoal, é muito. Imagina, nós tínhamos uma média de 4.000 pessoas ao vivo ali assistindo, mais o mundo inteiro transmitindo, então, assim, é muita pressão. E aí, basicamente, isso aqui que vocês estão vendo, que é a escultura em chocolate, então por lei, né, por regra da competição, você tem que montar uma escultura com no mínimo 2 metros, com no máximo 2 metros de altura. Ninguém monta numa competição desse nível uma escultura de 1 metro, de 80 centímetros. Todo mundo vai nos 2 metros travado, né? Então essa escultura vocês podem ver que tem 2 metros. Eu tenho 1,93 m, ela está um pouco maior ali que eu. Mas é uma escultura de 2 metros, tá? Então assim, nós tínhamos 3 horas para montar essa escultura. Então a competição se divide dessa forma: 3 horas para montar a escultura, e depois nas 5 horas restantes tinha que fazer bombons, entremê, sobremesa empratada e aquela gaiolinha ali que vocês estão vendo do lado ali. Então é um negócio assim, é fora da curva. Se você não treinar, se você não souber vendado literalmente onde estão os utensílios, qualquer segundo conta, tá? Pra vocês terem noção, por exemplo, no Japão, as pessoas, o candidato que vai representar o japonês, ele é afastado do trabalho pelo governo, o salário dele é bancado pelo governo para ele poder participar da competição. Durante 1 ano e meio ele é bancado pelo governo.
vocês entenderem a seriedade do negócio, né? Bom, montei a escultura. Quando eu terminei de montar a escultura, é uma escultura impactante, né? O tema dessa competição era a natureza e eu quis trabalhar uma mensagem de que se a gente não cuidasse da natureza, ela se viraria contra nós. Então essa pegada meio quase de um demônio, uma coisa assim. Então tudo tinha essa pegada aí, né? E aí eu terminei de montar a escultura antes das 3 horas. Terminei de montar, desci para lavar minha mão, coloquei a peça. Tem até no meu Instagram um vídeo dessa etapa, que eu estou colocando a escultura em cima na peça final. Desci da bancada para lavar as mãos. No que eu fui lavar as mãos, eu escutei... Puff, a escultura explodiu. Quebrou inteira. Então, assim... no caso da escultura, deu 3 horas, encerra, os jurados passam avaliando as esculturas, tirando medida, vendo tudo, acabamento, tudo, pintura, todas as técnicas. A minha quebrou com 2 horas e 47, ou seja, já era. E aí eu lembro que nós tínhamos a equipe do Brasil, as 15 pessoas que eu havia levado, mais um monte de brasileiro. Estava uma zona, brasileiro é bom para isso, né? Uma bagunça que só. Parecia um carnaval ali, o nosso cantinho na arquibancada. E aí no que eu olhei, a galera começou todo mundo a chorar, ficou todo mundo em pânico, assim, sabe? E eu fiquei travado porque no momento me deu aquele frio assim, né? A alma saiu do corpo, eu fiquei pensando em tudo que eu havia investido. Para vocês terem a noção, no total foram quase $200 mil para participar dessa competição que eu coloquei do meu bolso, em todo o período de treinamento. E aí me veio tudo isso, a grana, a dedicação, a equipe, e eu travei. E aí meu irmão tinha ido também na competição e nós havíamos feito todas as peças, tudo, nós havíamos feito dobrado. Então tinha 2 peças de tudo. E eu lembro que do nada o Pablo apareceu, eu estava assim, eu não chorei, eu estava só um pouco passado, né? Eu estava olhando para além, e aí eu lembro que o Pablo chegou, eu só escutei assim, lá no fundo, sabe aquela coisa de filme? Vai, mano, com a peça assim, segurando. Você é foda, velho, vamos. E começou a bater palma e tal, aí me deu um pedaço da peça, coloquei um negócio lá. Se vocês entrarem no site da competição, vocês vão ver a minha escultura, mas não é essa escultura, vocês vão ver o resto da escultura, o que sobrou, e o que o Pablo trouxe. E obviamente que eu fiz o restante das apresentações, entreguei tudo no tempo, em momento algum eu chorei, apesar de ter ficado muito abalado. Terminou, a gente recebeu assim a avaliação máxima de todo mundo, porém... não pude ficar entre os primeiros colocados porque a escultura quebrou. Então a gente acabou ficando... Eu nem sei em colocação que a gente ficou, que eu nem fui buscar na época, mas não sei se foi em 11º, alguma coisa assim. Passavam 10. Eu fiquei na beiradinha. Porém, a gente ganhou como melhor escultura nesse ano. Melhor escultura em chocolate, né? Então, de qualquer forma, eu voltei de Paris com um prêmio. E essa, assim, então... E foi, eu acho que onde a gente meio que mostrou que o brasileiro é capaz. Tá? Uma coisa que são muitos anos, e eu vou falar agora o tanto de lugar que eu já visitei e tudo mais. O primeiro lugar que eu fui na minha vida trabalhar foi na Bélgica. E quando eu cheguei na Bélgica, no primeiro almoço que eu tive com os caras, eles me deram banana para comer. Isso faz tempo, tá? Faz tempo. Me deram banana porque eles achavam que nós comíamos banana. Mas isso eu estou falando de 2006, 2005, tá? E aí eu sempre tive essa coisa assim, o brasileiro não é da confeitaria. Confeitaria é para francês, é para italiano, é para japonês. O brasileiro faz brigadeiro, o brasileiro não sei o quê. Que a gente não tem essa capacidade. Então eu coloquei na minha cabeça que eu queria mostrar que a gente é tão bom ou melhor que eles. E eu sei que a gente pode ser muito melhor. Mas depende aí de ter uma galera trabalhando, amando e tudo mais. Com esse trabalho, a gente se colocou lá de uma maneira diferente. Viram que não era um bando de imbecil que estava lá, na real. Entendeu? Não é um bando de Zé Ruela que veio aqui fazer qualquer coisa, apresentar um trabalho e acabou. Os caras têm qualidade, eles sabem o que eles estão fazendo. E aí foi isso, né? A competição encerrou aí, foi onde eu mais ou menos me aposentei de competição, porque para participar de uma competição de verdade, gente, não é só escrever, colocar o nominho ali e falar, vou participar. Ou você se dedica de corpo e alma, ou você não participa. E eu falo isso para todo mundo. Tem muita gente que me chama para ser coach de competições hoje. Eu pulo fora de todas. Na hora que eu já olho para o cara, se um cara não é apaixonado, obcecado por confeitaria, a ponto de não falar de nada além de confeitaria, eu estou fora.
Então eu não treino ninguém para poder participar de competição, a não ser que realmente eu tenha um feeling assim. E foi aí que eu encerrei minhas participações, né? A gente pode voltar um pouquinho. E aí quando eu voltei para o Brasil, pode voltar mais. Volta até o... Volta, aí, um pouquinho, um antes. Mais um, volta mais um. Aí, não, voltar. Mais um. Para trás. Aí, sucesso. Boa. Quando eu voltei para o Brasil, né, assim, nessa época, em 2015, pessoal, eu já tinha dado aula em muitos lugares, já tinha dado aula em muitos países. E uma coisa que a confeitaria me proporcionou, muito por interesse meu, muito, tá? E muito também pelas oportunidades que me apareceram, foi falar outras línguas. Então, eu falo inglês desde moleque. E quando eu entrei na Harold, eu tive que aprender a todo custo espanhol, tive que aprender, não teve jeito. Porque eu comecei a dar aula Paraguai, Argentina, Chile, o caramba, eu tive que aprender. E aí depois, obviamente, que fui aprender a língua mãe da gastronomia, que é francês, né? E desenrolei um pouquinho outras línguas. Então, pelo fato de falar outras línguas, eu já tinha viajado, já tinha passado por alguns lugares. Quando eu voltei dessa competição, em 2015... Eu estava muito famoso no Instagram. Na época, os franceses não haviam descoberto o Instagram tanto. Não era tão comum a gente ver um monte de receita, então eu estava bem no Instagram. E eu recebi um convite para dar aula na Rússia, através de uma amiga minha. Ela falou, você tem interesse em dar aula na Rússia? Eu falei, por que não, né? Bora. E aí eu fui dar aula em São Petersburgo. Uma aula para 40 pessoas. Cheguei lá, no meio do nada, uma loucura total. E fui dar aula, eu levei o que eu podia de utensílio, mas quando eu cheguei lá não tinha nada. E aí, se tem uma coisa que brasileiro é bom, é o famoso jeitinho brasileiro. A gente é especialista nisso. E isso é um negócio que diferencia a gente de muita coisa. Por quê? Elas estavam acostumadas com os franceses, e franceses são incríveis, tá? Francês é assim, é travado e acabou, e se sair um negocinho do lugar, não faz. E eu admiro muito isso. Mas na vida, no dia a dia da profissão, em qualquer coisa, a gente tem que dar o jeitinho, a gente tem que se virar nos 30. Vai acontecer alguma coisa que você vai ter que se virar. E foi o que aconteceu em São Petersburgo, que eu cheguei lá, tinha um monte de coisa que não faltava, e eu comecei a desenrolar, comecei a fazer umas decorações, peguei rolo de papel, uma loucura, que a mulherada olhava para mim e falava, esse brasileiro é 13, né? É doidão. E no final da aula, eu apresentei tudo, deu tudo certo, e elas amaram esse jeitinho de fazer aula. E isso meio que me tornou famoso na Rússia. Então eu viajei a Rússia de cabo a rabo. E quando eu falo cabo a rabo é Moscou a Vladivostok. Vladivostok tem um joguinho que eu não lembro qual é, que todo mundo falava quando ia para lá, que não sei, que é de guerra, não sei o quê. Mas de Moscou a Vladivostok, alguém sabe a distância? São 8 horas de avião. Moscou a Vladivostok. 8 horas de avião. É bizarro. Então eu viajei a Rússia inteira. E daí eu comecei a receber convites pelo Instagram para dar aulas em outros países. E assim foram 5 anos, literalmente, numa pancada de chegar a fazer 4 países por semana. E no total foram 113 países que eu dei aula nesse tempo. Né? Então, assim, eu jamais, se eu olhasse lá atrás, naquele cara que estava com a mãe chorando no Senai, e falasse assim, algum dia você vai viajar de avião, eu ia dar risada. Algum dia você vai falar outras línguas, eu ia dar risada. Algum dia você vai dar aula em não sei quantos países, e eu ia dar risada. E eu digo que eu cheguei onde eu cheguei porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Porque eu amo o que eu faço. E eu sempre quis ser o melhor. E quando eu digo que eu quis ser o melhor, e eu quero ser o melhor, não é melhor que nenhum de vocês aqui. Melhor que eu. Melhor comigo. A minha luta foi e é comigo. E eu trato esse raio na terapia já há uns 2 anos, porque me faz mal querer ser melhor todo dia. É uma briga minha. A minha cobrança interna é bizarra. Eu quero ser perfeito. Eu quero fazer o melhor. E foi onde que me colocou mais ou menos aí, por esse excesso, né? Então eu passei viajando muito, pode passar aí. Passei por vários países, vários perrengues malucos. Fiquei preso 3 dias no Egito, por conta de fui dar aula na Arábia Saudita. No meio da aula, uma aluna minha de Dubai me ligou e falou assim, Diego, você está em tal lugar, dando tal aula, com tal pessoas? Falou, tô.
Aí eu fiquei olhando e falei, não está aqui, não tem ninguém aqui. Ela falou assim, vai embora daí agora. Eu falei, por quê? Você está numa área sagrada, somente com mulheres, você tem tatuagem. Você não pode estar aí. Isso é um negócio gravíssimo. Chegou para mim, vai embora agora. Eu falei, tá de sacanagem. E aí botou um pânico e tal. Aí foi, eu fiquei tão assustado que eu falei, vou pular fora. Saí da aula, comprei a primeira passagem que tinha, mas saí do nada. Saí, comprei a primeira passagem para o Cairo. Cheguei no Cairo, fui travado. Que já estavam atrás de mim. E aí foi um rolo do caramba. Foram 3 dias preso no Cairo para poder sair. Foi depois disso que eu falei assim, chega de dar aula. Já chega de viajar, que eu não aguento mais esse perrengue. Assim, é muito legal viajar, pessoal, é uma delícia. Mas tudo em excesso cansa. Aí uma outra coisa. Ser humano é muito ingrato. Que a gente quer muito, mas quando a gente tem muito, a gente não quer tudo aquilo. E é loucura, é uma briga. E então eu queria conquistar todos os países do mundo. Aí uma hora eu falei, caraca, eu queria só ficar em casa, com meu cachorro, de boa, entendeu? Então, a vida é isso, né? Esse balanço, assim. Mas eu passei muito perrengue viajando, mas foi muito legal. Muito legal. Então, assim, posso dizer que eu sou muito mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil. Muito mais. E hoje eu posso ir na maioria dos países que eu vou ter algum amigo que vai me receber ou que vai querer que faça alguma coisa. Quando eu cheguei nesse finalmente, passa um pouquinho aí as imagens até chegar. Passei um pouquinho, passa mais uma. Mais uma. Aí. Bom, aí quando eu cheguei mais ou menos nesse limite, que foi em 2019... E um pouco antes eu já estava meio cansado, assim, falei, cara, eu preciso dar uma parada, essa vida aqui não tá dando certo, sabe? Tipo, tá muito cansativo, não tenho vida pessoal, não tenho nada, tá legal pra caramba, tô ganhando grana, tá incrível, mas preciso parar. E aí eu falei, bom, vou montar uma loja fora do Brasil, que eu sempre tive a dificuldade, eu sempre falei, cara, será que se eu montar no Brasil vai dar certo? Eu não sei e tal. Eu falei, pô, eu quero montar na França. Conheço todos os confeiteiros franceses, sou amigo de todo mundo, vai ser legal pra caramba. Cheguei na França, chamei a galera, e eu conheci a galera mesmo. Chamei a galera, falei, cara, e aí, vocês me ajudam, tal, não sei o quê? E aí, me dá um help? Nada. E aí foi uma coisa muito legal que eu aprendi com o francês, é que eles estão, me desculpem o português, cagando pro gringo. E a gente ama, idolatra o gringo. O cara vem aqui, você dá a tua casa pra ele. Você chega lá, eles não estão nem aí pra você. E francês é um negócio muito legal, porque assim, por que eles são tão bons? Porque eles se ajudam muito, porque eles fecham muitas coisas. Ninguém entra. Ah, você é de fora? Você é francês? Não. Você tem alguma descendência francesa? Não, então esquece. Aqui você não vai montar nada. Difícil. Diferente da gente. Pô, qualquer um que vem de fora aqui, o cara falou um R puxadinho, você já dá um negócio pra ele lá, melhor cozinheiro, melhor confeiteiro, e assim vai. E esses caras lá fora, às vezes, não seria nada, na real. Então, na França eu vi que não ia ter facilidade. E aí me veio uma possibilidade de montar um negócio no Japão, que é um país que eu amo de paixão, amo. E foi muito por acaso. Eu recebi um convite da Embaixada do Brasil no Japão para dar aula lá, fui dar aula, o pessoal gostou. E na época quem fazia isso muito era o Alex Atala. O Alex é um cara fora da curva. De todos os países que eu conheci, que eu passei, não teve nenhum país que não sabiam dele. É impressionante. Então, assim, é um cara que merece muito respeito, sabe? E posso dizer que eu mais ou menos tracei o mesmo caminho na confeitaria. E no Japão era ele que fazia isso. Então, o Alex ia para o Japão com frequência para dar aula para uma série de pessoas lá, divulgar a gastronomia brasileira. E aí eu peguei isso daí na parte de confeitaria. E comecei a dar aula, comecei a fazer as coisas. E eu falei, pô, quero montar um negócio aqui. No Japão, você só monta um negócio se você tiver um sócio japonês. E aí, o que eu fiz? Vamos trabalhar. Contratei um RP lá, que começou a trabalhar minha imagem no Japão. Trabalhamos bastante, fiquei 1 ano trabalhando em imagem, fazendo evento, um monte de coisa. Eu estava literalmente, uma vez por mês, uma vez a cada 1 mês e meio, eu estava no Japão. Alguém aqui já foi para o Japão alguma vez? No mínimo 35 horas de viagem. No mínimo. É uma delícia. É super gostoso. Tem que fazer assim, que é incrível essa viagem com frequência. E aí eu estava nessa indo e vindo total. Consegui um sócio lá. E aí, em 2019, eu montei uma loja em Tóquio. Dentro de um department store, né, de uma loja lá que tem várias outras lojinhas. E eu montei essa loja em Tóquio. Com a ideia assim, a gente montou uma pop-up com a ideia de ficar e montar uma loja fixa e tudo mais.
E ó, uma outra coisa que eu aprendi viajando. Somente o brasileiro que não gosta do Brasil. Que de resto, o pessoal ama o Brasil. Ama. E a gente tem que valorizar o nosso país. Está num país que é incrível. De cultura, de pessoas, de comida, de tudo, meu. E a gente tem essa síndrome de cachorro aí, de ficar valorizando tudo que vem de fora. Tem muita coisa boa? Tem, mas porra, tem muita coisa legal aqui. E fora daqui, os caras piram do Brasil. E lá no Japão, eles idolatram o brasileiro, as coisas brasileiras, é bizarro. Bom, montamos e foi um sucesso. Então, montei essa loja só com ingredientes brasileiros. Cupuaçu, cumaru, castanha do Pará, enfim, um monte de coisa. E no Japão, durante a temporada que eu tive essa pop-up, eu tinha recém criado uma sobremesa chamada Belém. Eu estive em Belém, provei uma caipirinha de cupuaçu com cumaru que eu amei. Eu falei, cara, isso aqui é a combinação mais incrível que existe no universo. Pedi autorização para o bartender para criar uma sobremesa com base naquilo, criei a sobremesa e chamei de Belém. E eu levei Belém para o Japão. E por coincidência, teve uma votação nessa temporada da melhor sobremesa do Japão. Quem ganhou? Belém. Então, em Belém, 2019, Belém ganhou como a melhor sobremesa do Japão. Cupuaçu é um negócio que eles amam, né? Não sei se tem alguém que gosta de cupuaçu aqui, mas tem essa questão do fermentado, do azedo, tem uma mistura de sabores que é fora do comum, assim. E eles piraram nisso e foi o que deu esse título. Então, Belém talvez seja a minha sobremesa mais famosa. E sempre tive um sonho e sigo tendo este sonho, e vocês podem me ajudar nisso. Todo mundo conhece um Opéra, um Mont Blanc, doces tradicionais que todo mundo reproduz. Provavelmente em aula vocês vão reproduzir ou já reproduziram. Eu quero um dia que o Belém seja assim no mundo inteiro. Sabe? Eu quero que de repente a gente consiga colocar um doce brasileiro para a galera poder reproduzir a nível mundial. Por que não? Né? Então, esse é um trabalho que eu venho fazendo aí, que não é tão simples, obviamente, né? Mas aqui tem aí um pouquinho da imagem da equipe do Japão, dessa temporada. Foi muito legal, o Japão é um lugar sensacional, né? Que eu gostei muito de visitar e tudo mais. Veio a pandemia e, pumba, tchau, acabou o sonho do Japão, já era. Não tinha mais o que fazer. Veio logo na sequência, uns meses depois veio a pandemia, acabou Japão. E aí voltei para o Brasil, e no Brasil eu tive que me recompor, né? Então a pandemia ela foi meio brutal aí no começo para todo mundo, né? Se a gente for pensar em tudo que aconteceu. E foi onde eu voltei para as redes sociais, né? Eu já vou falar um pouquinho disso. Volta só um pouquinho antes aí para a gente mostrar umas fotinhas, voltar aí. Aqui tem só, pode voltar, volta no início das fotos até a escultura lá. Pode passar aí. Aqui, na próxima foto, né, tem de algumas aulas aí que eu realizei. Isso aqui foi na China. Eu fui muito tempo para a China. A China é um lugar incrível, que eu gostei muito. A gente tem o Japão, que é a perfeição, e tem a China, que é o caos. E é muito legal isso, essa diferença cultural e tudo mais. Então, de aulas que eu dei na China, aula de escultura, na Arábia Saudita lá por um tempo também, pode passar. Polônia, Romênia, né? Então, lugares também inusitados que eu jamais imaginei que eu pudesse visitar e foram muito interessantes. Aí foi em... Meu Deus do céu. Minsk, que está em guerra agora faz tempo, me fugiu. Ucrânia. Exato. Eu fui para a Ucrânia há bastante tempo, obviamente antes de tudo isso acontecer. Fiquei um ano também indo e voltando para a Ucrânia, bem legal. Pode passar. Ali do lado é a Itália, né? Eu sou embaixador de algumas marcas já há muitos anos. Ali é uma marca de forno, que é a Unox, que a gente trabalha já há 10 anos. Então, eles lançaram um livro, eu faço parte do livro. Você chega lá na fábrica deles, na sede da Itália, tem foto, é uma coisa bem legal assim. Acho que pode passar mais uma. Pode voltar, volta. Daqui a pouquinho de volta lá. Não, volta para trás. Pode voltar, volta antes da escultura agora. Bom, aí em 2019 veio a pandemia, as coisas mudaram, caí para a rede social, a gente fez muita ação, e em 2019 foi quando eu decidi, me surgiu a oportunidade de montar um negócio chamado Casaria, né? Então, me veio a chance de montar um negócio no Brasil, e aí foi um projeto chamado Casaria, que é isso aí, confeitaria, brunch, restaurante, tudo mais.
Foi um sucesso. Então, brunch sempre foi muito forte, mas brunch se resumia basicamente a hotel. E com Casaria meio que mudou esse conceito, disponibilizar o brunch num lugar bacana, o tempo todo dia, sem estar no hotel. E assim foi com Casaria, até que 2022 me veio a proposta de fazer a venda do Casaria. Eu vendi o Casaria, vendi a marca, vendi tudo. E na sequência eu decidi seguir com outro projeto, que é hoje o chamado Levena. E logo que eu vendi o Casaria, eu tinha um sonho também, de muito tempo, que eu estava postergando há uns 10, quase 12 anos, que era de fazer um livro. E foi quando... Volta só uma aí, que eu acho. Não, pode passar, desculpa, é para frente. E aí foi quando eu lancei meu livro. Então, eu lancei o livro Por uma Confeitaria Brasileira, que é um slogan meu desde moleque. Lancei por conta, minha editora, tudo certo, tudo sozinho. E aí foi um livro que esgotou, inclusive, no finalzinho do ano passado. Eu estou vendo de lançar a nova. Então foi um primeiro lance aí de um livro um pouco mais elaborado, feito por um confeiteiro brasileiro, abordando técnicas mais atuais, assim. Hoje a gente tem muito livro, tem bastante livro, tem muita coisa traduzida, mas tem pouco livro feito assim, tipo de alta confeitaria por brasileiros mesmo. Então, por uma confeitaria brasileira foi um deles. Pode passar para frente. Então, aí são algumas das fotos, e aí, obviamente, que foi um projeto que eu fiz com um grande amigo meu, que é um fotógrafo de moda, a gente é amigo há mais de 20 anos, e aí a gente juntou essa visão dele de arte com a visão da confeitaria. Então, o livro ele tem partes muito avançadas, de coisas que não são tão simples de reproduzir, mas pelo menos para entender o que é possível fazer com a confeitaria. A confeitaria ela é e deve ser extremamente artística, sem a necessidade da gente usar uma pastilhagem, uma pasta americana, qualquer coisa que a gente sabe que tem muito aqui, fazendo uso de outras técnicas. Então, no livro tem bastante coisa legal aí. Pode passar. E aí, desde 2023, desde fevereiro de 2023, que eu montei o Levena. Dentro do Levena eu tenho a escola de confeitaria também. A escola de confeitaria este ano vai completar 12 anos de vida, então é uma trajetória bem grande. Tinha um espaço só dela. Quando eu montei o Casaria, levei a escola para dentro do Casaria. Quando eu vendi o Casaria, tirei a escola do Casaria, levei para dentro do Levena. E agora o próximo passo é voltar a escola para um lugar dela. A ênfase sempre foi confeitaria, parte de viennoiserie também, que é uma das coisas que eu acabei me especializando. Parte de panificação a gente tem, a gente faz também, mas obviamente a gente nós não somos os principais nisso, mas o objetivo sempre é passar a informação, ensinar para o pessoal o que é possível fazer além do que a gente está acostumado. E quando eu volto a falar de paixão, é justamente isso. É uma escola para apaixonados, para quem gosta, para quem quer entender como fazer algo diferenciado, como se vê lá fora, como se vê nas redes sociais. Tudo é possível, mas é uma área de artesão. O que significa? Artesão é alguém que faz a mesma coisa inúmeras vezes até atingir a perfeição. Então, eu me considero um artesão da confeitaria, porque é o que eu faço a minha vida inteira, é o que eu faço todo dia. Obviamente que há alguns bons anos, além de eu estar como cozinheiro, porque desde que eu montei o Casaria eu acabei caindo para a cozinha, era uma coisa que eu não tinha intenção, mas acabei caindo para a cozinha. Lá no Casaria, na época, eu tinha 34 cozinheiros, cozinha quente só, que era um caos, e eu tive que cair para a cozinha e gerenciar e arrumar aquilo lá. Montei o Levena, no Levena também tem uma cozinha, tem que ficar, então hoje eu me divido em tudo. Não sou cozinheiro, tá? Eu fui forçado a ser, minha paixão é confeitaria, mas eu estou caminhando um pouquinho por tudo, mas obviamente que nos últimos tempos eu tenho me dedicado muito a essa parte de empresário, Então é uma outra etapa da minha vida, que é entender como funciona o negócio, fazer a melhor gestão, tentar manter o negócio em pé, o que não é fácil, Mas são vários aprendizados ao longo de uma carreira fazendo a mesma coisa, basicamente, Então, basicamente aqui, pessoal, dá para a gente entender que tudo é possível, tá? Eu costumo dizer que a gente é capaz de tudo que a gente deseja muito. Então, eu sempre quis ir além, sabe? Ser uma pessoa muito forte no que eu faço, ser uma referência. Venho trabalhando para isso, tá? Não é fácil. O mercado é um mercado superativo, repleto de excelentes profissionais.
alguns que são famosos no Instagram, outros que são incríveis, maravilhosos e não fazem questão de estar no Instagram. Então a vida ela é assim, não se resume só ao que a gente vê nas redes sociais. Tem muita gente boa fazendo muita coisa e tem muita gente apaixonada. E a gente precisa sim de apaixonados por confeitaria, né, desses poucos que levantaram a mão e de outros que talvez tenham desenvolvido aí pelo menos uma faísquinha de falar, pô, é legal, confeitaria pode ser bacana, sabe? Tem pouquíssimos bons confeiteiros à disposição no mercado. Tá? É uma área que tem demanda, tem necessidade, tem muito o que fazer e precisa de gente dedicada. Tá? Acima do dinheiro, a paixão é o que faz com que a gente se mova. O dinheiro vai pagar as contas mais, mas garanto para vocês podem ganhar milhões, mas estando fazendo uma coisa que não dá prazer, isso não tem duração. Agora, quando a gente faz uma coisa que tem muito prazer, você vai aguentar todos os momentos bons e ruins. E eles existem. A vida não é isso. A vida é isso daqui. E por isso que é importante a gente fazer o que a gente ama, porque pelo menos a gente vai sempre amar, vai sempre gostar. Né? Então, eu estou aqui até hoje, depois de 20 e tantos anos, porque realmente eu gosto muito do que eu faço. E eu sou muito grato pela confeitaria. Né? Então, pode passar um pouquinho aí. Aqui tem uma foto minha, acho que talvez meu primeiro contato com bolo, né? Que naquela época, meu pai era um cara que era da organização de Fórmula 1. Então por isso que eu falo que a gente teve uma vida muito boa, porque era um cara que era muito grande. Então eu vivi em meio de carros a minha infância inteira. Por isso que tem a Fórmula 1 ali. Não é que eu gostava não, tá? Que meu pai gostava e fez o bolo para mim da Fórmula 1. Mas é isso, né? Então, olhando para trás assim, né? De ver o contato e tudo mais, eu só tenho a agradecer pela confeitaria, sabe? Não poderia ter tido uma vida melhor fazendo doces, né? E da forma como tá, né? De onde cheguei. E óbvio, hoje eu faço 40 anos desse ano. Imagino que eu tenha mais um tempo de batalha pela frente, aí, pelo menos mais uns 25, 30 anos, até poder me aposentar e descansar. Então, tem muito que conquistar. E eu espero, sim, que daqui 5 anos, 10 anos, algum de vocês me procure e fale, cara, lembra que a gente conversou lá, pá, não sei o que, onde que eu tô? Isso acontece, né? Eu estou há muitos anos formando gente, eu fico muito orgulhoso de ver pessoas que passaram nas minhas aulas ou que trabalharam comigo, que tiveram sucesso, que seguiram, que são apaixonados, que são felizes, né? E é o que eu desejo para vocês. A nossa área, gente, eu acho que vocês já devem, talvez tenha alguém que trabalhe, que não trabalhe, mas é uma área que não é fácil. É puro estresse, puro estresse. Não tem nada de bonito, não tem nada de agradável. Ou você ama, ou você não fica, tá? Então, quando cai numa cozinha de alta produção, ou de repente uma alta cozinha, as cobranças são diferentes. E aí é que divide o apaixonado do aventureiro. E hoje em dia tem muito aventureiro, tem muito, porque todo mundo acha legal cozinhar. Ah, pô, eu faço uns negocinhos em casa aqui, eu vou cozinhar, vou viver disso daqui, vai ser legal pra caraca. Não é. Não é. Pode ser, mas demora. Tá? Essas ascensões meteóricas que a gente vê, faça milhões em 10 dias e etc, né, que o pessoal tem, acontece tudo mais, mas na nossa área, gente, é tempo. A gente só vai ser um chefe de cozinha com tempo, dedicação, conhecendo os processos. E chefe de cozinha, eu posso dizer para vocês que é a coisa mais chata do universo que tem, porque tudo que você faz é não cozinhar, é gestão de gente. E gestão de gente é um caos. Lidar com pessoas não é simples, tá? Façam o que vocês amam pelo máximo de tempo possível. Vai chegar um momento que vai, realmente, naturalmente, as coisas exigem que vocês assumam outras posições. E, obviamente, vocês vão estar preparados para isso. Ou não, e vão se preparar. Mas aproveitem o momento de cozinhar. Aproveitem o momento de aprender. E quem tiver a possibilidade de viajar, vai embora. Vai conhecer. Não tem nada melhor nessa vida do que conhecer outros lugares. Eu acho uma perda de tempo a gente passar uma vida num lugar só. E, óbvio, envolve grana? Envolve. Mas é aquela coisa, uma viagem você pode parcelar em 200 vezes. Faz uma Casas Bahia ali, parcela e dá uma de louco e vai embora.
E vai se metendo. Mas vão conhecer, gente. Quem tem a possibilidade, faça. Não tenham essa pressa de ter sucesso meteórico, porque isso estraga muita coisa. Aproveitem. Porque daqui a pouquinho eu falo para vocês, ó, passou 25 anos da minha vida, eu olho para trás e falo, caraca, meu, parece que não fiz nada. Que loucura, tão rápido. Poderia ter feito mais, poderia ter vivido mais. Mas eu também tive meus momentos de querer esse sucesso meteórico, de tudo mais. E se eu pudesse hoje, um pouquinho mais velho, eu aproveitaria mais. Então esse é o conselho que eu dou para vocês, sabe? Aprendam, aproveitem, desfrutem, conheçam, vivam, né? Porque depois quando a gente cai nessa área aqui, assim, e assumindo responsabilidades grandes, e é um negócio que te consome. E aí sim, que tudo aquilo que você viveu e toda a sua paixão vai falar alto. Certo? Pessoal, basicamente isso. Obrigado aí por ouvirem um pouquinho da minha história. Obviamente que quem quiser perguntar, fique à vontade. Falei pra caramba, não deixei ninguém falar. Podem perguntar qualquer coisa aí relacionada a trabalho, obviamente. Tá? Se não quiserem também, obrigado, beijo, abraço. E eu acho que a gente se vê mais tarde. Eu não sei se deu horário, como é que tá, mas acho que é isso. Temos um tempinho? Temos, tá dentro. Pessoal, ninguém quer aproveitar esse espaço para fazer uma pergunta, um comentário? Aproveitem. Tá chegando, cantar. Vamos lá. Oi, chefe, boa tarde. Fico muito feliz de você estar levando o nome de Belém para o mundo. Eu sou de Belém do Pará. Eu queria saber de você o que você acha que vem de tendência por aí, né, no caminho da confeitaria. Eu acho que a gente tem duas realidades, né? Tem a tendência virtual, então o mundo virtual ele existe e é necessário e é obrigatório, e aí é viralizar. E viralizar, a gente, querendo ou não, tapando os olhos, fazendo de conta que não sabe como é, que é polêmica, é receita não sei o quê, não tem jeito. Tá? Agora, eu acho que de tendência aqui, assim, o que eu vejo, pelo menos é o que eu sinto falta, assim, né? Acho que precisamos de pessoas mais bem qualificadas. A tendência que eu vejo é essa qualificação. Eu acho que tem que... De um tempo para cá, cresceu-se os olhos para a confeitaria. Muito por rede social também. Né? Eu acho que acaba que receitas de confeitaria viralizam muito, a gente vê. Queira ou não, tem uns confeiteiros que encontraram uma vertente aí. Tipo, a gente fala do Cédric Grolet, a Amaury Guichon, que são os caras que estão grandão aí. Todo mundo quer ser confeiteiro. Né? Mas acho que estudar, sabe assim, o que eu falei agora de se aprofundar, de se dedicar, de ter tempo, eu vejo isso como uma tendência para o resto dos tempos, porque todo mundo quer pular etapa. Pular etapa, você vai falhar em alguma coisa, você não vai ser bom 100%. Então, se aperfeiçoe o máximo que você puder. Tem mercado, tem muita coisa, mas precisa de gente qualificada. Tá? Tem muito, muito, muito aventureiro. E eu falo isso porque eu estou contratando gente há muito tempo. Muito tempo. São mais de 200 funcionários. E, se for ver o cara, porque eu sou, porque eu isso, porque aquilo, ok. Bota para lá, o cara não consegue segurar nenhum saco de confeitar. Então, tendência é trabalhar e se aperfeiçoar, basicamente. Mais alguém? Bom dia. Você falou que está aperfeiçoando Venezerie. Você encontrou nessa arte algo semelhante à confeitaria? Porque é uma coisa meio complexa, tem padrões e tudo. Uhum. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim, sim. É uma coisa muito legal. Eu passei muitos anos negando a padaria. Para mim, fazer pão era um negócio meio assim... fazer pão vai desmerecer meu trabalho, sei lá o quê. E quando eu estava dando aula fora, teve boom do croissant. E o pessoal começou a me cobrar muito. Você vai fazer entremê? Eu queria uma aula de entremê, uma aula de croissant. Eu falei, caraca, eu não sei nem bater uma massa. E aí eu falei, bom, deixa eu correr atrás. E aí foi onde eu fui correr atrás. Fiz um curso em São Paulo, no ateliê Boulanger lá. Achei legal e eu falei, cara, eu preciso aperfeiçoar isso. E quando eu comecei a fazer a parte de viennoiserie, que é a parte de croissant, brioche, essas coisas, eu entendi que é uma área que não é para padeiro. É confeitaria pura.
E por isso que, assim, ao longo dos últimos anos, eu contratei muitos padeiros. Quem me acompanha na rede social sabe a sofrência que está sendo achar padeiro, cara. É impressionante. Virou uma profissão de ouro, tá? E, tem padeiro aqui? É uma profissão de ouro. Puta, é impressionante, assim. Os padeiros estão ganhando muito bem. É um negócio fora do comum, assim. Está difícil de encontrar. Mas assim, ó, eu contratei muitos padeiros bons. Padeiro bom, que manja de fermentação natural. Põe para fazer croissant, é o caos, é assustador. Então, é uma área incrível, está muito em alta. Meus cursos de croissant, todos esgotam. E é um produto que vende bem. Porém, sei lá, 2 mãos para contar o que tem de gente boa fazendo. Assim, uma coisa é fazer, outra coisa é fazer e dominar a técnica. Outra coisa é fazer, dominar a técnica e saber ensinar. Entendeu? Então tem pouca gente aqui assim. Então acho que é um negócio, é uma área muito boa para se especializar. E também, tá? Panificação, gente, explodiu, tá? Explodiu. Eu tô falando aqui, ó, de salários lá em São Paulo. Não contrata um padeiro bom por menos de R$8.000. Tem jeito. Às vezes meu chefe de cozinha não tira isso. Mas o padeiro tira 8 pau. E tem padeiro que quer trabalhar de segunda a sexta. Não trabalha mais de final de semana não. E não entra mais em grupo de WhatsApp e acabou. É outra profissão. É muito louco, assim. Tá difícil. Pessoal, vamos estudar panificação, hein? Cadê o professor da panificação? Pessoal, mais alguém? Para fazer uma pergunta, um comentário? Vamos lá. Bom dia, chefe. Durante o seu processo de competição, existe alguma frase que te motivava todas as vezes durante os campeonatos? Eu acho que, eu não sei se está nisso aqui, mas eu sempre falei, é uma coisa que eu sempre falo para mim, que a gente é do tamanho dos nossos sonhos. Então é uma coisa que eu sonho, eu posso. E eu sonhei grande, eu quero ser grande. Então é o que me guia, sabe? Se eu coloco na cabeça que dá. E uma coisa eu falo para vocês, e quem trabalha comigo sofre com isso, tá? Minha equipe, eles ficam um pouco assustados, porque para mim nada é impossível. Alguém, por exemplo, besteira, alguém em algum momento teve a ideia de fazer isso daqui do nada. Alguém em algum momento teve a ideia de fazer um tênis. Estava escrito na parede, lá na pedra, como fazer um tênis. Tava como fazer um relógio? Nada. A gente começou do zero, porque alguém imaginou. Alguém teve a ideia de dar o passo inicial, vou fazer isso daqui. Tudo é possível se você quer que seja verdade. E a competição é isso. Eu queria ganhar. Teve um desajuste ali, não ganhei. Mas poderia ter ganhado, com certeza. Então é possível. Obrigado, chefe. Pessoal, vamos lá. Mais alguém? Opa, tô chegando, hein? Oh, desculpa. Boa tarde, chefe, tudo bem? É só uma curiosidade mesmo. O senhor conseguiu fazer o bolo peteleco depois, certinho? O bolo peteleco tem até hoje. Ficou tão bom que nem o da sua avó ou fica aquela lembrança de infância que é inigualável? Não, fica igualzinho da minha avó, mas o bolo peteleco tem até hoje. Eu coloquei tinha no Casaria, tem no Levena. Eu faço questão de ter esse bolo. Eu adoro ele, para mim é memória afetiva master. Bolo fácil e o pessoal gosta muito. Bom dia. Como que foi a relação do senhor com a sua vida pessoal e a vida de trabalho durante todos esses anos viajando, sabe? Péssima. Você, sabe, conseguiu ter uma família bem estruturada, tudo? Não, eu tô trabalhando isso hoje, assim. Eu dediquei minha vida ao trabalho. E talvez eu tenha errado um pouco até, sabe? Quando eu falo que eu sou obcecado pelo trabalho, é um negócio alucinante. Eu não tenho sábado e domingo, não tenho feriado, não tenho acordar tarde. Eu dediquei a minha vida a isso. Hoje, eu tenho buscado um pouquinho mais de paz. Tanto é que quando eu vim para cá, eu falei assim, gente, eu preciso 2 dias off. Eu vou ficar aqui 2 dias. Acho que eu vou conseguir. Mas é muito importante, tá? Eu digo por experiência minha, hoje com quase 40 anos, que eu podia ter aproveitado um pouco mais a vida pessoal, assim. Aproveitei pouco. Então, acho que esse balanço é importante, sabe? Para ser bom em alguma coisa, tem que se dedicar, tem que treinar, tem que trabalhar, é tempo, né? Então, foi o que eu fiz. Mas, ao mesmo tempo, eu deixei um pouco de lado as coisas. A única coisa que eu nunca abri mão na minha vida é a academia. A única coisa, é o tempo que eu tenho para mim. De resto, mais nada.
Então, saiba balancear as coisas, é importante. Se eu pudesse, eu faria tudo de novo, com certeza. Sabendo agora, eu ia fazer de novo, porque foi uma delícia, cara. É só a questão assim de... O que eu digo é, eu tenho poucos amigos. E eu sei que eu tenho poucos amigos porque eu decidi trabalhar. Foi a minha escolha. Eu não fui um cara de balada, não fui o cara de viajar, não fui o cara... Pessoal, eu notei que eu trabalhava muito quando meus amigos pararam de me chamar para tudo. Porque já todo mundo sabia assim, Diego, vamos não sei o quê. Puta, não vai dar, eu tô trampando. Não sei o quê. Então assim, eu me coloquei essa barreira. Mas eu tô feliz aqui. Agora eu vou buscar um balanço.